Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Emblema e hoje eu tô aqui pra ler com vocês, na verdade já até li o último capítulo de Berserk que saiu, que é o 382. Aqui como vocês podem ver, né? No último capítulo o Guts finalmente tinha sido de novo recapturado pelo Daiba e chegou o povo ali cantando e tal, alguns monges para levar o Guts embora. E aqui a gente vai acompanhar o Guts sendo levado não para um retiro espiritual, não é isso, tá? Mas aqui a gente vê, ó, um lugar para onde o Guts está indo junto com os feiticeiros. E a gente acompanha aqui. Pode não parecer, mas nesse momento é noite. Claro que a gente tem que conseguir enxergar a cena, né? Então eles fazem mais clarinho, né? Até o Cídrico se assusta, né? Como eles conseguem andar rápido no meio da escuridão. Mas, cara, os monges daquele tempo estão acostumados, né? Você vai pro meio da floresta, você fica lá na escuridão completa, é totalmente diferente, cara. Então a gente vê ali os soldados ali. O Guts ainda estando meio assim dopado da existência, ele continua ali sendo uma ameaça, né? O pessoal ainda tem um pouco de medo dele, até quando ele anda. Então muita gente até aponta as lanças para ele, né? A gente vê um soldado empurrando ele para ele ir mais rápido. Os caras querem logo voltar para casa. E o Guts, apesar de tudo isso, apesar de apanhar um pouco, ele continua inerente a tudo que fazem a ele. A gente pode ver até a cara dele aqui de tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí. Então a gente finalmente vê o dia amanhecendo. E cara, esse quadro aqui do Guts tá muito lindo, cara. Tá muito lindo. O Koji e os assistentes do Kentaro Miura estão mandando muito bem, cara. Sério mesmo, tá lindo, lindo mesmo. E aí a gente chega numa parte aqui que tá o Príncipe Silat, né? Ele até lê aqui: jovem mestre, os guarda-costas do Príncipe Silat. Ouvi dizer que mais adiante apenas os monges de mais alta patente têm permissão para entrar. É um lugar proibido e se for para recuar, que seja agora. Então eles chegam ali num limite que eles podem estar chegando. Primeiramente, a gente viu no alguns capítulos anteriores, que era até difícil se aproximar daqueles monges que tinham chegado. E aqui a gente está indo para um território onde eles não podiam entrar. Mas sabe como é que é, né? Eles continuam avançando para saber o que eles vão fazer com o Guts. E o Príncipe Silat não tem medo de nada. O Cídrico fica até assustado, né? Porque o Silat e os guarda-costas dele chegam assim voando do nada. E até o próprio Daiba responde a ele: vocês não brincam em serviço, nos seguem sem nem mesmo saber o nosso destino. E claro, tudo isso é um plano do Daiba. Tudo isso, cara, tenho certeza, cara. Desde os feiticeiros até o Guts, tudo faz parte do plano dele, cara. E eles chegam numa espécie de templo. Um templo onde o Guts vai ficar isolado. E cara, esse templo tá me lembrando muito a Índia, tá ligado? Alguns cenários de templos da Índia, cara, tá muito parecido. Principalmente essa parte desse muro que tá sendo invadido por raízes grossas de árvores. Isso me lembra demais a Índia, cara. E a gente pode ver até ali uns cadáveres aqui, ó, jogados aqui de pessoal. Isso tudo aqui é povo que votou no Lula. Povo que votou no Lula tá esperando picanha até hoje. Mas cara, esse quadro aqui, mano, os caras tão caprichando, mano. Tem que tirar o chapéu. Os caras tão caprichando. Olha aí, ó, os petistas aí, ó. Tô brincando, pessoal, não gosto de política, é só pela piada, só pelo meme. A gente finalmente chega numa cúpula. Essa cúpula onde o Guts vai ser isolado. E o próprio Daiba fala: é um antigo santuário que o tempo corroeu. É chamado de estupa, mas eu vou chamar de cúpula, porque mais parece uma cúpula. E essa cúpula, ela tem uma árvore velha, oca, no centro dela. E a gente pode ver até uma estátua ali caída, acho que fazia parte dessa cúpula. Esse templo está em ruínas, né? Ele vai servir pro objetivo do Daiba. O Daiba, ele chega próximo da estupa, né? Que ele diz, né? E ele profere algum cântico, alguns símbolos de mão, e consegue abrir a estupa. E após ela ser aberta, o Guts é condenado a entrar nela. Ela é aberta, então o Guts ele adentra dela meio que na amarra, né, a força. E eu acho que ele nem precisava, sinceramente, nem precisavam ele entrar à força, né, que ele tá tão dopado, tão desanimado que ele ia entrar lá. Então até o Cídrico quer saber o que eles estão fazendo com o Guts. E meio que mais ou menos essa estupa é o túmulo do Guts, se é que dá pra entender isso, né? E cara, não tem o que fazer, o Cídrico simplesmente cai no chão, se ajoelha e fica triste, cara. Enquanto o Príncipe Silat
Por mais que o Guts seja forte, seja poderoso, desse jeito que ele tá, ele é completamente inútil. O Guts ele entra na estupa e o próprio Daiba fala que este é o seu fim. E de novo, cânticos do coro ali de monges começam a soar, o que faz com que a porta seja fechada novamente por alguma força sobrenatural. E o próprio Puck fica assim, incrédulo com o que tá acontecendo com o Guts. Cara, esse quadro do Puck também tá, ó, os caras tão caprichando demais, velho. E a última cena que a gente tem do Guts é ele olhando para trás, para todos os monges, os guarda-costas, o Silat, o Daiba, ele olhando para eles enquanto a tumba é fechada, cara. Então meio que isso é o túmulo do Guts. Não dá para entender muito bem porque que o Daiba quis isolar o Guts desse jeito, ou quis até condenar ele à morte. Sinceramente, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o Motoqueiro Fantasma 2, aquela parte onde o Johnny Blaze, ele vai até aquele templo de monges para tirar o espírito da vingança do corpo dele, né? E ele entra numa espécie de cúpula também, e lá é tirado o espírito da vingança na marra. Talvez seja isso que o Guts vai fazer aí. Talvez essa cúpula seja para ele voltar a se animar, ou simplesmente morrer de uma vez, porque o cara tá simplesmente sem nenhum espírito de força, de luta, né? Ele simplesmente desistiu desde o final da Ilha dos Elfos. Talvez seja isso, ou talvez seja até mesmo pela própria segurança do povo dos Kushans, porque como o Daiba conseguiu convencer todo mundo, foi simplesmente dizendo que o Guts era uma pessoa amaldiçoada, que trazia azar, trazia a avareza, a destruição, graças à marca do pescoço dele. Então todo mundo teve essa pequena lavagem cerebral pelo Daiba e permitiram que o Guts fosse levado embora isolado até o fim do mundo, né? Fosse jogado bem longe, descartado bem longe, já que não estava lutando, não estava servindo pra nada, então ele tá isolado nisso. Eu acho que talvez aí o Guts encontre uma razão para lutar novamente. Ele até tentou. Eu lembro que quando ele sente a presença do Shiak, aquele apóstolo lá que invadiu recentemente o reino Kushan, ele range os dentes, ele tenta, mas na hora ele brocha assim, então ele não tem motivações mais. Aquela grande motivação ele não tem, né? E eu acho, na minha opinião, que vai ser parecido com o filme que eu tô dizendo, né? Motoqueiro Fantasma 2, que eu gosto muito, aliás. Talvez aí nessa cúpula o Guts ele tenha aquele momento de espiritualidade espiritual, né? Onde ele vai encontrar a verdadeira razão para ele voltar a lutar, né? Para resgatar a casca, que até mesmo a casca não tá querendo permanecer lá. Ela tá hipnotizada. Tanto que ela é hipnotizada e ela não vê o Grift. Que o próprio Grift sabe. Eu acho que ele sabe o choque que ele pode causar nela se ela vê ele, né? Que foi ele que fez tudo isso basicamente. Bem, mas o que você achou desse capítulo de Berserk? O que você tá esperando pro próximo? Eu sinceramente, eu sinto que eles não vão mostrar o Guts. Eles vão pular pra algum núcleo. Eu acho que vai ser pro núcleo da Farnese ali, ou da Shirk. Quando é assim, cara, eles costumam jogar na trama isso e pular para outro núcleo, né? Eles podem até mostrar outro núcleo, que é o da Shirk, que faz muito tempo que a gente não vê ela fazendo nada. Ela tá chegando lá em Falconia. Chegou, parece que no último capítulo ela chegou, se eu não tô lembrado. Até agora nada. Mas eu acho que vai ser ou da Shirk ou da Farnese o próximo capítulo. A gente não vai ver nada do Guts. Bem, pessoal, esse foi o capítulo 382. Comentem o que vocês acharam, se foi bom. Eu sinceramente achei bem ruinzinho, bem fraquinho. A arte aqui tá muito bonita. Cada capítulo, mano, já é Berserk. Os caras já pegaram o time perfeito de Berserk aqui, mano. Mas esse capítulo assim achei fraquinho. Não tem muita coisa não aqui pra... Meu Deus, que capítulo. E o próximo capítulo eu acho também que vai ser fraco. Bem, é isso aí. Até o próximo vídeo.